de 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 7, Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é um versículo muito poderoso, porque Paulo ele foi um homem que perseguia Jesus Cristo. Paulo foi um homem que ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, ele acreditava que os cristãos eles eram uma seita, que eles estavam querendo tomar as coisas de Deus, fazerem as coisas erradas. Então Paulo ele perseguia os cristãos. A Bíblia fala que ele judiava dos cristãos. Aonde estava tendo culto ele invadia, ele batia nas pessoas, ele arrastava as mulheres pela cidade, ele levava todo mundo preso. Teve uma cidade em Damasco que tinha um pastor chamado Ananias, e ele estava conduzindo a sua igreja estava crescendo, eles estavam fazendo a vontade de Jesus e cada vez mais a igreja crescendo. E Paulo ficou sabendo disso. Paulo antes era chamado de Saulo, Saulo de Tarso. Então Saulo fez tudo o que era certo, porque perante ele estava fazendo as coisas perante a lei. Ele pediu as cartas para até ir na sinagoga, prender as pessoas daquela seita, que ele achava que seguia Jesus era uma seita. E Saulo fez todas as cartas e foi com um exército para ir lá para prender todos aqueles cristãos que ele estava fazendo a vontade de Jesus. Só que quando a gente mexe com Jesus, a gente está mexendo na igreja. Quando a pessoa faz algo de errado com a igreja, a pessoa está mexendo com Jesus. E ele queria mexer com Jesus. Então Saulo foi determinado a acabar com a igreja, levar todo mundo preso, açoitar quem tivesse que açoitar. Quem não negasse a fé, ele ia levar preso, ele ia arrastar pela cidade, que era isso que ele fazia. E que para ele estava fazendo a vontade de Deus. Só que ele estava fazendo a vontade de Deus de forma errada. Ele conhecia a palavra. Paulo foi um homem que estudou durante anos com um professor chamado Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um dos principais homens judeus que ensinavam nas sinagogas. Paulo teve um ensinamento ruim durante quase 5 anos. Paulo ficou estudando. Então Paulo era um homem que sabia muita palavra. Quando a criança ela começa a ter esse ensinamento, ela desde pequena, 9, 10 anos, ela já sabe todos os mandamentos. Paulo, além de saber todos os mandamentos, ele já sabia todos os preceitos. Então ele achava que ele estava fazendo tudo aquilo certo. E ele saiu determinado a acabar com a igreja de Jesus Cristo. Quando chegou no meio do caminho, que ele já estava quase chegando na cidade de Damasco, ele viu uma luz muito forte do céu e essa luz cegou ele na hora. E ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou assustado, porque ele ficou cego na hora de joelho. Ele falou: quem está falando? Quem está falando? E ele falou: sou eu, Jesus, a quem você persegue? Então, Saulo, que era um homem que perseguia Jesus, agora teve um encontro com Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não consegue ficar de pé. E Saulo, naquele mesmo momento, falou: Senhor, o que queres que eu te faça? Aí o Senhor falou para ele: vai até a cidade que lá eu vou te falar. E assim Saulo fez. Só que Saulo era conduzido pelas pessoas, porque Saulo já não enxergava mais. E ele ali já passou a acreditar que Jesus existia. A Bíblia fala que logo que aconteceu isso, ele foi para a casa de Judas. E ele ficou lá durante alguns dias. Ele ficou 3 dias sem comer. A Bíblia fala que ele mal se converteu, ele já começou a fazer jejum, para você ver como é que era. Ele nem acreditava em Jesus, mal se converteu, ele ficou 3 dias sem jejum. Paulo quer comer? Não quero. Outro dia, Paulo quer comer, quer beber alguma coisa? Não quero. Ele ficou 3 dias até que ele teve uma visão. Então Paulo, que era uma pessoa que não acreditava em Jesus, já teve um encontro com Jesus, passou a acreditar, já estava fazendo Jesus, já teve visão. Ele teve a visão que Ananias, o homem que ele ia lá matar, ia lá orar por ele, que ele ia ficar bom. Então o que acontece? Jesus foi lá e falou com Ananias. Ele falou: Ananias, tem um homem, você tem que ir lá orar por ele, para você devolver a visão a ele. E Ananias falou: mas quem é? Aí Jesus pegou e falou: é Saulo, Saulo de Tarso. Então Ananias se assustou, porque Saulo era um homem que queria perseguir as pessoas. Saulo era um homem que queria matar os cristãos. Como que ele ia lá orar por Saulo? Aí Jesus pegou e falou: pode ir lá que está tudo certo. Falou para ele: Saulo para mim é um homem escolhido, é um Paulo escolhido. Isso mostra que Jesus não vê como a gente vê. Jesus usa aqueles que não são para confundir os que são. E aí Ananias foi lá e falou: você teve um encontro com Jesus, né? Aí foi lá, orou por Saulo e Saulo ficou curado. Saulo voltou a enxergar. E dali Saulo já começou a fazer a vontade de Jesus. Ele foi para a Arábia. A Bíblia fala que ele teve que ir para a Arábia. Assim como os discípulos estudaram 3 anos com Jesus, Saulo foi para a Arábia para aprender com o próprio Jesus. Aí ele ficou estudando, foi aprendendo vários preceitos que ele não sabia. Ele releu todas as escrituras que antes ele acreditava que não eram sobre Jesus, que Jesus não era o Salvador. Ele passou a acreditar em Jesus porque ele teve um encontro verdadeiro com o Mestre. Ele passou a estudar. Após esse tempo, ele voltou para poder ensinar as pessoas. E Paulo, durante toda a sua vida,
Depois que ele se converteu, ele passou a pregar o Evangelho. E Paulo foi uma pessoa que sofreu bastante, porque ele fala que ele foi apedrejado. Várias vezes ele quase foi morto. Certa vez, numa viagem missionária, Paulo, junto com Silas, foram expulsar um demônio de uma menina que tinha espírito de adivinho. Toda vez que Paulo e Silas passavam, ela falava: vai um homem de Deus, lá vem um homem de Deus. E Paulo começou a desconfiar daquilo. Poxa, toda hora essa menina, ela fala, essa jovem, ela fala que é homem de Deus, que é homem de Deus. Então Paulo já percebeu que ela não estava normal. Paulo percebeu que ela estava possuída por um demônio e Paulo expulsou o demônio da vida dela e ela ficou curada. Só que as pessoas não gostaram naquela cidade, porque eles recebiam dinheiro com aquela garota. Aquela garota, ela tinha um espírito demoníaco de adivinhação. Então ela adivinhava tudo o que ia acontecer das pessoas. Então as pessoas que lucravam dinheiro com ela passaram a perder dinheiro. Então elas fizeram de tudo e conseguiram colocar Paulo e Silas na cadeia. Só que a Bíblia conta que quando chegou a meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar, Paulo e Silas começaram a adorar. Um louvava, o outro adorava, um orava, o outro adorava, e ficaram nisso a noite toda, até que teve um grande terremoto. Nesse terremoto, todas as grades da cadeia se abriu, todas as correntes se quebraram, e Paulo e Silas e todos aqueles presos foram libertos. Os presos poderiam fugir, os presos poderiam ter ido embora, só que não, eles viram que tamanha era a glória de Deus dentro daquela cadeia, tamanha era a glória de Deus naquela cadeia. Todos vieram para saber o que está acontecendo, que presença é essa, o que está acontecendo aqui, ninguém fugiu. Só que o inimigo não conseguindo atingir Paulo e Silas, vendo que mesmo eles presos, eles estavam adorando, eles estavam buscando, ele usou o carcereiro para tentar se matar. Só que o Espírito Santo de Deus falou com Paulo: Paulo, o carcereiro vai se matar. E Paulo foi lá e falou para ele: não faça isso. Aí ele: mas todos fugiram. Paulo falou: ninguém fugiu, todos nós estamos aqui para ver a presença de Deus. Aí ele pegou e falou: então como que eu faço para ser liberto? Aí Paulo falou: aceita Jesus, perdoa os seus pecados, aceite Jesus, arrependa-se dos seus pecados e será salvo você e a sua casa. E assim aquele carcereiro fez, se arrependeu, pediu perdão dos pecados dele e foi salvo ele e a casa dele. Então, meus irmãos, a história de Paulo é uma história muito impressionante para nós. Mostra que Jesus tem poder para libertar todas as pessoas, independente do que você já passou, independente do que você está passando. Saiba que Jesus, ele tem todo o poder de transformar a sua vida. E eu creio que essa palavra vai falar poderosamente no seu coração. Entrega a sua vida a Jesus e creia nele, porque assim como ele transformou a vida de Saulo de Tarso, que agora virou apóstolo Paulo, que ele mudou o seu nome porque ele era romano, ele podia escolher o nome Paulo, ele foi um grande apóstolo de Jesus. Ele viveu a sua vida toda em prol disso, até o dia que ele foi morto, mas ele perdeu a vida aqui na terra, igual ele disse, mas ele foi para o céu no braço de Jesus. Então continue firme, não perca a sua fé, porque Jesus, ele vai fazer uma transformação na sua vida, independente do que você estiver passando, independente do que já aconteceu aqui até hoje. Se Deus, ele libertou Paulo, ele também tem o poder de libertar e transformar a sua vida. Amém, meus irmãos? Fique com Deus. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Amém?